Só mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. Oi. Meu áudio tá de boa? Tá de boa, professor. Ah, não, agora o seu tava meio baixo, achei que o meu também tava. Mais ninguém entrou? Acho que vamos começar a aula, pessoal. Acho que ninguém vai. Não deve entrar mais muita gente não, beleza? Vou começar então. Pessoal, mesmo que a nossa aula fique talvez um pouco curta em relação a dúvidas, tá? A gente mantém o horário, caso vocês vão responder os exercícios agora, beleza? E no mais também, se quiser tirar alguma dúvida de outra aula, alguma coisa, eu fico disponível lá pelo Telegram, porque pelo Teams aqui não dá para a gente enviar texto nem nada, beleza? Vamos lá então. Deixa eu ver se está gravando só, para evitar. Gravando, beleza? Bom, vamos lá então. Topografia e georreferenciamento. Deixa eu pegar um passador de slides aqui, que eu acho que dá para a gente amplificar alguns pontos. Talvez fica mais interessante. Tá, então a gente vai entrar agora na seção 2.3, tá? Sistema de transformação de coordenadas. Bom, a gente tem então lá o nosso diálogo aberto, certo? E como a gente falou anteriormente, um engenheiro que sabe ler um mapa, sabe ler uma planta, compreende os dados que foram disponibilizados pela topografia, vai ser com certeza um profissional bastante valorizado, né? Principalmente pelas empresas aí em diversas áreas, né? Sendo inclusive um diferencial quem saber mexer nos GPS, teodolitos, em todo o equipamento, né? Não precisa às vezes ser o pró, mas tendo uma noção já ajuda bastante, tá? É um grande diferencial. Sendo assim, né, diferentes áreas de estudo utilizam os dados topográficos e informações topográficas geográficas para a realização ou referência de uma região, de um terreno ou objeto. E o sistema de coordenadas vai ter o objetivo de localizar
um ponto no mapa, carta ou planta, sendo essencial para o processo de mapeamento, de demarcação de terreno e execução de obras. E é parte importante do levantamento topográfico e do georreferenciamento. Então, mais uma vez, a gente vem falando isso desde o começo da disciplina, né? Quais são as utilidades, para que serve, onde usa. Então, com a topografia, a gente consegue marcar pontos, determinar mapas, às vezes terrenos, loteamento, ver se está certo, ver se não está, locação da obra. Então, eu peguei o meu terreno que foi feito por um topógrafo, então tá, digamos, meu terreno é irregular, certo? Então, vem esse dado do topógrafo, eu posso ter maior segurança e certeza ao projetar aquela edificação, que o que eu posicionar aquela edificação dentro do meu terreno vai ter mais garantia de que, né, quando a gente for lá fazer a locação, vai estar correto. Por quê? Porque antes foi feito um estudo topográfico em que os pontos, todas as medidas foram realizadas com precisão. Sendo assim, para a gente se orientar, né, dentro do globo terrestre ou da geodésia, como a gente já conhece, a gente precisa então de um sistema de coordenadas. Um meio em que eu falo, no ponto tal e tal vai ter tal coisa, ou em tal área vai ter tal coisa, ou simplesmente se localizar onde está construído tal edificação. E isso é claro que extrapola não só para o nosso campo da engenharia civil, né? Mas hoje em dia ninguém vive sem um GPS para encontrar um endereço, viajar, entender as estradas, ver se está boa, ver se está ruim, né? Então tudo isso é baseado, né, num sistema de coordenadas que é enviada essa informação. Às vezes no Google Maps mesmo, a gente navegando por ele mostra, esse trecho está mais devagar, esse não. Como que ele sabe? Ele envia informações de coordenadas, né, para o servidor deles e consegue dimensionar e trazer uma informação, converte uma informação. Ele lê o dado e traz em outro tipo de dado, beleza? Além disso, voltando de novo na geodésia, é muito importante a gente entender a relação entre os tipos de coordenadas. Por quê? Porque, como a gente falou, a geodésia é o formato real da Terra, sendo que ele não é, digamos, perfeito. Então, a gente tem que entender um sistema de coordenada para o outro e o que ele representa, no que a gente pode utilizar ele. Às vezes, um sistema de coordenadas vai ser útil para determinada área, só que às vezes para outra área não vai ser. E assim por diante. Então, é por isso a importância de a gente entender esses sistemas de coordenadas. Bom, basicamente, nós teremos então, nos nossos sistemas de coordenadas, 3 tipos de sistemas. Sistemas de coordenadas geodésicas naturais, geodésicas elipsoidais e geodésicas retangulares, certo? Então, baseado nessa definição, as empresas de cartografia, topografia, enfim, né, a partir desse tipo de representação, que eles compõem os seus dados e entregam os seus mapas, as suas cartas ao usuário final de uma maneira que ele vai entender, sendo que esses padrões são seguidos para a gente ter uma referência, tentar seguir um padrão de referência que permite a gente ler e também a escrever esses dados. Então, a gente vai conhecer agora as características de cada um. O primeiro deles são as coordenadas naturais, que é determinado por uma altitude. Então, a gente tem um ponto de altitude, o azimute, que é o eixo, o ponto em relação ao norte, em torno da circunferência, norte-sul, leste-oeste. Então, essas são as coordenadas naturais. Ele utiliza, então, simplesmente a nossa superfície atual, o nível vertical, e além disso, como ela é natural, como inclusive os navegadores utilizavam antigamente, a gente pode utilizar, inclusive, dados astronômicos.
se orientar pelas estrelas nas coordenadas naturais, sendo que essa não é tão seguida, digamos assim, na parte científica, para a gente geolocalizar às vezes um local, tá bom? Depois nós temos as coordenadas elipsoidais. O que são as coordenadas elipsoidais? Né? Elas que tentam descrever o nosso geóide. Né? Então nós temos dentro dessas coordenadas várias variáveis, tá vendo? Quantidade de variáveis que a gente tem. E todas essas variáveis são importantes para a gente chegar a um dado, a um determinado ponto. Então a gente tem o semi-eixo maior, semi-eixo menor, excentricidade da Terra, latitude geocêntrica, geográfica, raio, tá? Todos esses dados vão ajudar a gente a compor essas coordenadas, beleza? E que quanto mais dados, significa que a gente está tendo, trazendo mais variáveis, a gente vai estar tendo um resultado talvez diferente. Por quê? Porque, digamos assim, se eu só me baseio por coordenadas x e y, às vezes eu tenho um ponto que tem uma altitude. Então, pode dar uma diferença. Então, quanto mais variáveis a gente tem numa equação, mais preciso pode ser o resultado. Porque, às vezes, uma variável que a gente tem numa função, né, em alguma coleta de dados, pode afetar um resultado final. Então, é importante a gente entender que essa quantidade de elementos que compõem essas coordenadas são importantes, sendo que são elas que compõem, né, tenta a nossa geolocalização, baseada no geóide, beleza? E a última são as coordenadas retangulares. Essa aí eu acho que todo mundo consegue não só ter uma visão melhor dela, mas também entender. As coordenadas retangulares são simplesmente o nosso plano cartesiano. Aqui a gente tem o x, o y e o z, mas a gente podia orientar essas coordenadas com x e y. Então, às vezes eu tenho lá um gabarito, eu quero marcar onde vai ter o arranque dos pilares. Então, eu marco. No meu projeto, eu consigo desenhar o meu gabarito e marcar uma coordenada em x e em y, tá? De cada ponto. Vou marcando no meu gabarito. No cruzamento das linhas, eu sei que ali no centro vai ser o centro de um pilar meu. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, esse exemplo que eu dei foi um caso em que as coordenadas retangulares são úteis ao meu projeto, né? Eu consigo utilizar porque elas são simples, são fáceis de entender e é possível de ser executada. Só que ela é a nível, digamos, estritamente local, né? Ali no local da obra e não é uma, digamos assim, não é aplicável para uma obra de grande porte. Para grande porte, a gente já seria ideal a gente usar estações totais e GPS. Bom, a gente tem então, dentre os sistemas de projeções, 3 tipos de projeções. A gente já viu por cima, mas a gente vai ter então a cilíndrica, a cônica e o plano azimutal, tá? Sendo que cada uma vai representar o globo de uma maneira, né? O que acontece? A gente precisava representar o nosso globo terrestre de uma maneira que cabesse numa folha de papel e a gente conseguisse se orientar. Então foi-se, digamos, como se a capa do globo fosse um tecido e a gente esticasse, sendo que esse tecido foi esticado num plano cilíndrico, num plano cônico e num plano azimutal, tá certo? A projeção cilíndrica ela vai ser a mais conhecida, usual de todos. Então ela vai circunscrever uma esfera, a esfera num cilindro, né? Os paralelos e os meridianos eles são retos devido o cilindro ter essa característica e ele vai permitir representar toda a Terra. Ele sofre menor deformação na linha do Equador. Por quê? Imagina eu abrindo a Terra aqui. Se eu estico essa ponta até aqui em cima e essa ponta até aqui embaixo, o que acontece? O centro praticamente não vai sofrer deformação nenhuma. Por isso que a linha do Equador, nesse tipo de projeção, vai sofrer menor deformação. Sendo que dentre a cilíndrica, a gente vai ter vários tipos.
a cilíndrica central, equivalente, Mercator, Moade, Eckert, sinusoidal, Peters, a UTM, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais a fundo dela. Mas falando de algumas, então a gente tem a projeção cilíndrica de Mercator. Acho que todo mundo já ouviu falar nesse nome. A projeção de Mercator, então, ela é um tipo de projeção cilíndrica, claro, do globo terrestre, em que os meridianos, as linhas, a gente pode ver, elas formam linhas retas, paralelas e verticais, horizontalmente, e elas são equidistantes, ao passo que os paralelos eles são planos, de forma que as linhas paralelas horizontais, tá, tem uma distância vertical em tamanhos sucessivos, tá? Já a projeção cilíndrica de Peters, essa projeção já tem outro intuito, tá? O intuito dessa projeção, na verdade, é representar a área real de uma superfície. Então, nesse caso, se eu conseguisse com uma régua, né, medir a área, digamos, do Brasil nessa projeção, eu teria o valor mais próximo possível da área do Brasil. Já na de Mercator, a gente já não teria o mesmo valor, tá? Porque ele apresenta essas deformações. Logo, essas deformações vão alterar o nosso cálculo. Aqui a gente já vê que o desenho ele já é alterado. Por quê? Porque ele tem que ser fiel quanto à área. Então, ele, digamos que dá preferência para a área. E a gente tem a projeção cilíndrica UTM, que é universal transversa de Mercator, tá? É um sistema bidimensional, ou seja, x e y, que serve para a gente ter localizações da superfície da Terra. Ou seja, a gente pode identificar vários pontos aqui do nosso planeta individualmente. Eu falo um determinado ponto, eu encontro a sua referência, eu sei que aqui tem uma determinada área. Inclusive, alguns mapas eles são divididos e subdivididos nas projeções, né? Eu sei que cada região aqui vai ter um determinado mapa. Mas mais pra frente a gente vai ver mais um pouquinho dela. A outra projeção que nós temos, então, é a projeção cônica, tá certo? A cônica seria como se eu tivesse um cone e esticasse a Terra dentro de um cone. O resultado é esse daqui, né? Então, aqui só geometricamente mostrando os paralelos, ou seja, a linha de norte a sul, que são os paralelos, eles são curvos, tá? E a deformação menor vai estar no ponto, digamos, central aqui. Sendo que a gente pode classificar a cônica como também cônica simples ou policônica. Por quê? Porque aqui dentro do meu cone, digamos assim, eu consigo posicionar ele com a Terra mais para dentro, mais para fora, né? Eu posso dar uma inclinada, enfim. Então, eu posso, com o cone, ter vários tipos de projeção. E, por fim, a gente tem a projeção plana ou azimutal. A plana ou azimutal, aqui está até um pouco... esse é um tipo de representação, mas a gente tem outra, que é até aquela representação da Terra plana, né, que é discutida por aí, que lá é a representação, na verdade, real, né, da projeção plana, né, não significa que aquela projeção esteja errada, digamos assim, mas significa que é um meio de representar a Terra, tá certo? Sendo que a descrição desse plano seria, então, um plano tangente, né, à esfera, que vai permitir a gente representar os hemisférios completos, sendo eles paralelos circulares, e que a gente tem que determinar um ponto, sendo que pode ser o polo sul ou o norte, como centro. Aqui a gente pegou o polo norte, mas o sul também é válido, vai depender da maneira que você quer representar. Sendo que a gente também pode ter outros tipos aqui na plana, sendo equatoriais, seria o ponto da linha do Equador, vai ser o centro da projeção, ou
oblíquas, que o centro dessa projeção não vai estar no polo norte, não vai estar no polo norte, e vai estar entre uma linha entre o Equador e o polo, tá? Então, digamos que eu poderia também movimentar a visualização dessa projeção em relação à Terra. E dentre essas projeções ainda, a gente tem o quê? Digamos, algumas classes, tá? Então, a gente tem a projeção equivalente, que ela vai ter como prioridade manter a proporção exata entre a área representada na carta e a área representada no terreno. Então, a equivalente vai ser focada na área. Então, logo, digamos, eu quero medir um terreno, que tipo de projeção eu vou utilizar? Uma equivalente, por quê? Porque eu quero entender a área. Depois a gente tem a projeção conforme. Ele mantém, digamos, o formato de algumas figuras, né? Mas ele não consegue representar, digamos, grandes espaços, não vai caber dentro da representação. E a equidistante? Que todas as linhas vão partir de um ponto, tá? Sendo que eles vão ter pouca ou nenhuma alteração entre si. Ela vai ser praticamente perfeita, digamos assim. Voltando então à projeção cilíndrica UTM, Universal Transversa de Mercator, tá? O que acontece? A UTM, igual eu falei agora há pouco, ela não vai ser simplesmente um mapa. Ela, na verdade, vai dividir a Terra em algumas zonas, sendo elas são 60. Quem fez o trabalho lá, eu vi que muitos de vocês responderam essas questões das zonas, em que cada pedaço, cada banda de cada zona vai representar 6 graus de circunferência da Terra. Sendo que a Mercator, como o nome já diz, ela é a partir da Mercator normal, que é uma projeção cilíndrica, e ela foi criada lá em 1950 com o objetivo de abranger todas as longitudes, ou seja, ela queria ter uma representação que fizesse com que a gente conseguisse colocar a Terra, digamos, toda a área que tem no globo terrestre em um mapa único e a gente conseguisse identificar o ponto. Estou em tal localização. Manda, né, a posição em UTM. E além disso, por que a gente tem que entender as conversões? Porque a gente pode representar esses pontos de outras maneiras, não só com a UTM, tá? Mas ela é uma das que nos trazem esses dados. Quais são as características da UTM? Bom, a UTM ela vai ser conforme a de Mercator, que é aquela simples, ela mantém os eixos, só que ela cria áreas, regiões dentro daquela projeção. Ela tem fusos de 6 graus, sendo que os fusos eles vão coincidir com a carta internacional lá no final, beleza? E que no final a gente vai formar uma área de sobreposição de 1 grau de largura, ou seja, teve 1 grau de eixo, esse grau vai permitir eu ter uma largura, por exemplo, um triângulo, se eu tenho 1 grau, eu vou ter uma abertura maior, quanto maior esse grau, maior uma abertura. No final, eu vou ter uma superposição de 1 grau, digamos aqui no final, para que eu consiga representar o todo, tem que pegar tudo. O UTM usa um elipsoide de referência, ou seja, a gente consegue ter dados do geóide para o UTM. Nós temos que usar o fator de redução de escala, essa é a fórmula do fator, K0 igual a 1 menos 1 sobre 2.500.
sendo que a origem das coordenadas planas em um fuso, no cruzamento da linha do Equador com o meridiano central, com essa linha aqui do meridiano central, vai estar mais ou menos aqui, tá? Elas têm em torno, digamos, de um eixo ao outro, né, 10 milhões de metros para o hemisfério sul, e no sentido meridiano, e mais 500 mil metros no sentido do paralelo. Então, numa direção de um eixo ao outro, ela vai ter 10 milhões de metros, e no outro sentido, 500 mil metros. A numeração desses fusos, elas são a partir do meridiano de Greenwich. Até por isso que, às vezes, em alguns dados assim, de horário de fuso, a gente tem o GMT, que é de Greenwich. A partir da UTM, a gente conseguiu, então, ter mais dois tipos de coordenadas. A regional, essa é a universo, certo? Essa é a regional e essa é a local. O que acontece? Às vezes, eu precisava de algum ponto mais preciso, numa determinada região. Então, eu precisava amplificar esse desenho e ter dados mais precisos naquela região. Então, para isso, a gente tem a regional e a local. Como o nome já diz, regional pega um ambiente maior. E a local, ela vai focar numa área menor, trazendo, consequentemente, maior precisão. Nessa ilustração dá para a gente entender bem. Então, por exemplo, o UTM e os seus fusos, os seus graus, o RTM e o LTM, ou seja, universal, regional, vai conter alguns locais, e simplesmente o local. Com isso, pessoal, a gente tem, então, algumas questões em transformações de coordenadas. Então, tem um sistema de coordenada X, mas eu quero receber ele em Y, quero receber de outro dado, quero receber de outra forma para me utilizar em determinado cálculo. Então, para isso, a gente tem as transformações de coordenadas. Essa questão de transformação, ela é um pouco, digamos, menosprezada. Porém, o objetivo disso, às vezes, é tentar minimizar algum erro. Às vezes, num sistema de coordenadas, eu vou ter um dado, mas se eu puxar o dado do dado daquela coordenada geográfica em outro sistema, eu consigo ter uma maior precisão. Então, cada modo de representar as coordenadas geográficas, por fim, a gente tem que entender o uso. Para que a gente vai utilizar, onde a gente vai utilizar e como, para que a gente consiga, então, trabalhar com esses dados. Basicamente, essa conversão tem vários tipos, tá? A gente tem aqui exemplo de fórmula, que é a fórmula de Helmert. Então, a gente tem, para essa formulação, o ângulo de rotação, o fator de escala e os valores de translações. Sendo que essa matriz, tá, ela vai representar essa equação por final, e a gente vai chegar na seguinte fórmula. Sendo que P vai ser a matriz diagonal dos pesos, que vai identificar os desvios das coordenadas x e y. Ou seja, às vezes eu tenho um ponto, só que para uma coordenada para outra, ele não vai representar o mesmo ponto. Então, esses seriam os desvios, tá certo? Então, a gente faz esse ajustamento. O fator de escala também é algo importante. Se esse desvio tem x distância em um sistema de coordenadas, em uma escala, se essa escala for diminuída, ou seja, ampliada, consequentemente, o erro, o desvio vai ser maior. E o ângulo de rotação entre esses sistemas de coordenadas, porque cada sistema de coordenadas, além de ter o seu meio de representar, ele pode estar puxando um dado
de outro tipo de dado, não sendo só o mesmo. Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui a parte de conversão de unidades. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? A gente clica nesse link aqui. Vou mandar um slide para vocês. Vocês vão precisar para resolver o exercício. Deixa eu ver se ele vai abrir. Esse link, pessoal, é um conversor de unidades. Deixa eu ver se mais alguém chegou. Carlos. Tudo certo, pessoal? Carlos chegou, Aline, Alisson, Igor, Marcelo. O resto tá ok. Bom, nesse link vocês vão encontrar então o conversor de coordenadas geográficas. Como é que funciona? Aqui a gente tem a entrada e aqui a gente tem a saída. Aqui a gente tem o formato de entrada e qual datum que a gente pegou esse dado. Depois a gente pode converter nas mesmas 3 tipos diferentes de dados e em qual datum que a gente quer, né, chegar. Aqui a gente tem um exemplo, eu vou usar esse exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui graus decimais. Córrego Alegre. O formato de inserção é esse aqui, tá? Eu já dou o exemplo. Então, aqui eu tenho esses dados em graus decimais. Eu quero chegar em graus, minutos e segundos no WGS. Seleciono a minha saída, aperto em converter e já vai dar o meu resultado em graus, minutos e segundos. Essas ferramentas, principalmente em questão de calculadora gráfica, todo topógrafo que vai realizar algum trabalho que necessite essa conversão tem um programinha semelhante a esse na sua calculadora que é possível criar. Então, simplesmente ele consegue, rapidamente ele consegue converter todos esses dados para continuar o seu trabalho, beleza? Vou dar um outro exemplo aqui. Tem aqui a coordenada em UTM. Aqui eu tenho que dizer a área que vai estar, digamos aqui na área 21, hemisfério sul. Eu tenho essas coordenadas aqui, de latitude e longitude. Eu quero em graus, minutos e segundos a partir do datum de Córrego Alegre. Deixa eu apagar aqui. Eu converto. Pronto. Em Córrego Alegre, esse valor aqui de UTM na zona 21, hemisfério sul, vai ter esse resultado aqui. Então, esse ponto vai ser igual a esse. Vai ter um exercíciozinho de converter essas coordenadas. Então, vocês já gravem aí o link e vejam o procedimento para realizar essa conversão. Beleza? Pessoal, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Eu vou... Você colocou ali hemisfério sul. Porque vai ter diferença. No UTM, quer ver? Deixa eu ver se eu abro o slide aqui. O hemisfério sul vai ter uma referência diferente da norte. Tá certo? Então ele vai saber já em qual ponto, qual área que ele deve converter. Sendo que o hemisfério sul para o norte, né, ele pode apresentar algumas diferenças, principalmente em questão de geodésia. A Terra no norte é diferente do sul, então é importante a gente orientar isso também. Vamos responder a nossa apostila, deixa eu abrir ela aqui.
Aqui. Vamos resolver então o faça valer a pena. Conforme Correia 2011, os sistemas de coordenadas referenciam pontos à superfície da Terra e há uma diversidade deles. Para isso, então, é necessário escolher o que melhor se adapte à situação para haver o mínimo de distorção, correto? É muito difícil não haver distorção, pois será usado um sistema esférico de coordenadas que utiliza unidade de graus, radianos ou decimais para quantificar a superfície terrestre. Assim, a geodésia busca equacionar a relação entre vários sistemas de coordenadas, permitindo a sua transformação se necessário. Correto. Quais são os principais sistemas de coordenadas? A. Coordenadas cartesianas, elipsoidais e retangulares. B. Naturais, elipsoidais e cartesianas. C. Naturais, elipsoidais e retangulares. D. Elipsoidais, elípticas e retangulares. E E. Elipsoidais, retangulares e ortogonais. O que vocês acham que é a resposta? Ninguém se arrisca? Oi? B ou C? B ou C? A resposta vai ser a letra C. Naturais, elipsoidais e retangulares. Beleza? Conforme eu expliquei lá os 3 tipos no início da aula aqui, ó. Vou abrir de novo. Naturais, elipsoidais e retangulares. Tá certo? Vamos para 2. De acordo com Correia 2012, a verdadeira relação entre as distâncias e os ângulos, os ângulos e as áreas de suas respectivas grandezas não pode ser conservada ao mesmo tempo quando a superfície da Terra é projetada sobre um plano. Por isso, essa representação deve ser feita em seções, projetando em cada parte da superfície uma figura geométrica, partes da superfície terrestre, figuras geométricas, repetir essa parte, como o cilindro, cone e o próprio plano. Marca alternativa da projeção que é mais utilizada para atividades marítimas. Essa questão das atividades marítimas, na verdade, não tem um segredo, é só tem que saber na realidade. Aqui no material de vocês vai ter um trecho que fala qual que é, que no caso é a Mercator, tá? Já vou responder. Porque os militares, eles usam a projeção conforme, porque essas vão atender às suas necessidades. Então, eles conseguem se orientar, estou em tal setor, tal ponto. Nesse caso, a Mercator foi a que melhor deu base para eles, correto? Não existe, a gente teria que estudar quais seriam várias áreas de conhecimento, vários campos de estudo, quem utiliza o que para responder essa pergunta, beleza? Mas só por devido ao exercício, então os militares utilizam nas navegações marítimas a Mercator. A projeção de Mercator é transversal, pois tem o eixo do cilindro rotacionado em um ângulo qualquer. Partindo da sua coincidência com o eixo polar terrestre, nas cartas topográficas, o eixo do cilindro é rotacionado 90 graus, ficando no plano do equador, obtendo-se uma forma elíptica na seção transversal. Essa projeção busca manter iguais variações de distâncias no sentido da latitude e longitude. Dentre as suas características, as características da Mercator está correta. Fusos de 6
graus de amplitude limitados por meridianos nas longitudes múltiplas de 6 graus, coincidindo com os fusos da Carta Internacional ao milionésimo. Foi convencionado que o ponto de origem estaria localizado na intersecção da projeção do meridiano central com a linha do Equador. Não foi convencionado. Não possui fator de redução de escala. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Vamos lá. Deixa eu terminar de ler aqui. Adoção de vários elipsóides de referência. Numeração dos fusos segundo o critério adotado pela Carta Internacional ao milionésimo. Isto é, de 1 a 30, ao contar o antimeridiano de Greenwich para leste. Essas perguntas a gente consegue responder então os dados da UTM. Não coloquei no slide, coloquei aqui. Fusos de 6 em 6 graus limitados por meridianos nas longitudes múltiplas de 6 graus, coincidindo com os fusos da Carta Internacional ao milionésimo. Tem o fator de escala e a contagem de 1 a 60. Logo, aqui é de 1 a 30, né? Ela não adota vários elipsóides, ela possui o fator de escala, igual a gente viu. Não foi convencionado esse ponto de origem. Sendo assim, a nossa resposta certa é a letra A. Beleza? Pessoal, eu vou publicar agora para vocês no grupo e já vou colocar aqui na nossa aula. Deixa eu ver. Aula... Nossa aula, sessão 3, unidade 2. Eu vou colocar o link para vocês preencherem um formulário e já vou mandar lá no grupo também, beleza? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, eu já vou mandar aqui no grupo, me confirmem se vocês receberam. Deu certo? Alguém abre para mim, por favor, o formulário, ver se está tudo ok? Pessoal, vi que os colegas aqui estão reclamando que não deu para entrar. Alguém teve essa dificuldade ou não? Hein? Espera aí, professor, tá entrando. Tá. É na 2.3? Isso, mas verifica lá que está no grupo. Professor, é no grupo do Telegram? Isso. Eu não tô. Ah, pera aí então. Deixa eu subir aqui então. Ah, eu também não tô. Eu tava entrando no portal pra ver. Eu também estava olhando no portal. Vocês estão olhando no portal? Deixa eu colocar no portal aqui então. Tá.
Verifiquem se saiu. Quem quiser entrar no grupo, deixa eu ver se a gente consegue colocar o link. Até dá para criar o link, mas tem que ser o admin para criar o link de entrada. Deu certo aí a atividade? Conseguiram abrir? Professor, no portal eu ainda não encontrei. No portal Também não. não. Topografia e georreferenciamento, unidade 3. Professora, a unidade 3 não está liberada ainda. Não, foi errado, perdão. Agora que eu vi. Agora tá certo, né? Unidade 2 são 3. Agora acho que vai dar sim. Deixa eu já salvar os slides de vocês, também já vou colocar. Bom. Agora apareceu. Apareceu? Já estou subindo aqui os slides também.